Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Jéssica, aqui do canal Espanhol na Sua Viagem, e eu te ensino a ter fluência no espanhol que os hispanos realmente falam. E na live de hoje a gente vai bater um papo sobre Google Tradutor. Como usar o Google de maneira eficiente dentro do teu estudo de espanhol. Muito importante as dicas de hoje, já vai separando aí papel e caneta para você realmente passar a usar o Google de maneira eficiente dentro dos teus estudos. Porque o que muita gente acha que resolve estudar com o Google e no fundo acaba se atrapalhando e fica cada vez mais longe de ter fluência no espanhol. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje e no final eu vou te dar várias dicas de como realmente usar o Google de maneira eficiente, inclusive para melhorar a tua pronúncia. Então, já separa aí para você anotar todas as dicas de hoje. E por que a gente vai falar de Google hoje aqui na live? Porque Google é algo muito prático e se usado da maneira certa, os teus estudos vão ter uma evolução muito grande. Então, tá ali no celular, tá o tempo todo mundo tá usando. Coloca aí no Google, vê como é que diz isso, vê como é que é aquilo. Só que tem maneiras certas e maneiras erradas. Da mesma forma que foi uma live algumas semanas atrás que eu falei com vocês sobre aplicativos, que também tem maneira certa e maneira errada de se usar os aplicativos, com o Google é a mesma coisa. Ele pode te ajudar ou pode acabar te atrapalhando e muitas vezes te deixando inseguro na hora de falar espanhol. Então, bora lá, gente! Primeira coisa que eu quero falar com vocês é realmente a definição. O Google, ele é esse Google Translator ou o Google Tradutor, que a gente acaba falando em português, né? O Google Tradutor, ele é um aplicativo que ele tem uma função de dicionário. Basicamente, ele substitui o velho dicionário lá de papel para ele não ter que ficar procurando. Só digita ali, ele já te dá a resposta daquilo que você está procurando. Só que com o tempo, ele foi melhorando. O Google de hoje é infinitamente melhor do que o Google de uns 5 anos atrás, de uns 10 anos atrás. Então, ele sim é um aplicativo que está em constante evolução, mas ele ainda não substitui um bom método de estudo. Então, você não consegue realmente usar simplesmente o Google, porque ele acaba te atrapalhando em muitas coisas que ele faz uma tradução muito robótica. Então, você fica ali muito travado, aprende a fazer as traduções de uma maneira que os hispanos não falam. E aí que mora o perigo. Então, a gente tem que usar o Google? Sim, vamos aprender a usar o Google de uma maneira bem legal dentro dos teus estudos e que ele não te atrapalhe com essas traduções, porque acaba que o Google não consegue entender muito bem a estrutura da língua. E é aí que mora o perigo. É aí que a gente acaba falando muito robotizado e de uma maneira totalmente diferente do que os hispanos realmente falam no dia a dia. Uma outra coisa que a gente tem que dar um ponto positivo aqui para o Google é que ele é muito bom sim nessa parte de traduções. Então o Google Tradutor usado para fazer as traduções é muito bacana de você usar dentro dos teus estudos. Mas ele é muito eficiente para a tradução de uma palavra. Então, por exemplo, você não sabe uma determinada palavra, por exemplo, um tisme. Não sei o que significa um tisme. Aí você coloca lá no Google, ele vai te dar a tradução daquilo. Mas o problema é quando a gente precisa traduzir frases inteiras. Aí fica complicado. Se é uma frase muito longa, o tradutor ele não vai entender muito bem a estrutura do espanhol e às vezes acaba traduzindo muito ao pé da letra. E fica uma tradução horrorosa, fica na cara que aquilo foi traduzido dentro do Google Tradutor. Então, se é uma palavra, é igualzinho um dicionário realmente, funciona muito bem usar o Google. Agora, se você quer traduções mais, como que eu posso dizer, um pouco mais elaboradas de frases, textos, aí fica complicado. Você pode até usar o tradutor para facilitar a tua vida, mas depois precisa sim de uma correção. Não tem como deixar do jeito que o Google coloca, porque fica muito estranho e muitas vezes não dá nem para entender um contexto daquilo. Então, bacana usar para tradução? Sim, mas para palavras soltas, para realmente agregar vocabulário. Não para você traduzir
frases mais longas e menos ainda para traduzir textos. Então, não funciona muito bacana. Então, igual eu falei, o Google tá melhorando e tal, mas ainda tem muitos pontos que não dá pra gente confiar 100%. Outro ponto bem complicado são as expressões. Então, a gente tem diversas expressões no português e os hispanos têm também. Então, tem muitas expressões que eles usam no dia a dia. E o Google não consegue reconhecer essas expressões, então ele traduz ao pé da letra. Então, não dá certo, porque a gente tem, por exemplo, uma expressão que até fui testar no Google a hora que eu estava preparando essa live e eu coloquei lá, estar hecho polvo. Ele reconheceu como estar muito cansado. Eu falei assim, nossa, olha só, já reconheceu a expressão. Aí eu coloquei uma outra que é estar hecho unarre, e quer estar muito bravo, muito zangado com alguma coisa, ele colocou estar feito pimenta. Então, tem expressões que ele vai te ajudar, que são as expressões, quanto mais usadas, ele já está melhorando nesse ponto. Então, tem algumas expressões que você consegue traduzir ali no Google, mas a grande maioria você não vai conseguir. Então, você realmente vai precisar estudar para entender o contexto que ela é usada, certo? E isso aqui é só um exemplo para vocês de duas expressões que são bem usadas pelos hispanos e não tem como a gente traduzir 100% lá dentro do Google. Então, pessoal, nesse quesito tradução, muito bacana, usem o Google para agregar vocabulário com palavras soltas, porque ele te dá sinônimos. Lá embaixo você consegue ver várias frases aplicando aquela palavra, então funciona, nesse ponto é muito legal. Agora, se você quer saber de expressões, gírias piorou, né? Se nem expressões o Google reconhece, gírias nem pensar. Então, agora se você tá querendo um espanhol realmente de maior qualidade, aí já fica mais complicado, tá? O Google é bacana de usar para tradução, sim, se for uma palavra isolada, uma palavra para te agregar vocabulário, mas não use ele cegamente com frases muito complexas, frases grandes, muito menos com texto, porque a tradução é muito ruim. Porque ele não entende a estrutura do espanhol, muitas vezes as palavras vêm invertidas no espanhol, igual mais um, em espanhol, uno más. É sempre invertido e ele vai traduzir no pé da letra. Não vai funcionar para textos e frases muito grandes, mas palavras isoladas, super legal, funciona. E muito bem. Então, ele te dá vários sinônimos que você pode ver a aplicação das frases e tal, mas o que eu indico para vocês é usarem o aplicativo em paralelo com o Google Tradutor, um aplicativo que chama Reverso, ou pode usar a página deles, o site também é muito legal. É o que eu sempre passo para os meus alunos, esse site ajuda demais, porque ele tem muitas aplicações da palavra no dia a dia. Chama Reverso, tá? E aqui, com relação à pronúncia, o Google também pode te ajudar na pronúncia. Além de você escutar quando é uma palavra isolada, igual tisme, que foi o exemplo que eu dei aqui para vocês. Se você quer aprender a pronúncia dessa palavra, uma palavra ajuda muito. Coloca lá aquele alto-falante, escuta bem, tem como mudar a velocidade, ele pode falar mais devagar, você presta bem atenção no som de cada sílaba da palavra. Agora, se é com frases, daí o negócio já fica complicado. A leitura do Google é robótica e ninguém tá querendo falar igual robô aqui, né? É uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. Ter fluência não é falar estático, sem expressão, sem expressar emoções. Gente, dá desespero falar com uma pessoa que tá assim, congelada. Então, não, pelo amor de Deus, não fiquem aprendendo a pronúncia com o Google Tradutor. Não vai ficar legal. Então, não funciona bacana para as frases, porque ele não te dá esse ritmo, certo? Ritmo de conversa, que eu sempre falo aqui para vocês. Ele não tem. E aqui, outra maneira, gente, de vocês usarem para pronúncia é falar pelo comando de voz do celular. Essa é uma dica de ouro para quem quer melhorar a pronúncia. Se o Google Tradutor não reconhece a maneira com que você está pronunciando as palavras, tua pronúncia tá ruim.
tem que sim corrigir, fazer um bom exercício de pronúncia, inclusive aplicando as 3 leituras, um método que eu já fiz vídeo aqui no canal, que funciona demais para pronúncia. Use o comando de voz do teu celular, coloca lá, fala, e o Google tem que reconhecer, o Google Tradutor tem que reconhecer a tua palavra. Se você tá falando a palavra de uma maneira ruim, a pronúncia ruim, eu tô dando um exemplo aqui do R, porque é o que mais pega, né? Para brasileiro, esse R vibrante. E aí, se não tá saindo o R, o Google não vai reconhecer. Então, teste muito bem essa pronúncia falando com o Google. Se aparecer a palavra correta, por exemplo, rojo, ou restaurante, ou lo que sea, qualquer coisa que vocês queiram treinar com essas palavras com R vibrante é muito importante. Carro, perro, treina várias delas, fala bem seguido para o Google reconhecer. Se ele capta a tua voz e escreve da maneira correta, beleza. Só não vale ficar pronunciando rojo muito lento para você ter esse tempo de pensar, porque aí não vale, né? Porque a gente não fala dessa forma. Tem que treinar da maneira mais fluida. Então, se ele tá reconhecendo, tua pronúncia tá boa. Agora, se você tá com dificuldade em alguma pronúncia, o Google não vai conseguir fazer essa leitura dessa palavra que você tá tentando falar para ele. É bacana fazer isso pegando um texto, pegando histórias e começar a contar para o Google. E aí ele vai escrevendo a história. Presta bem atenção que você vai descobrir vários sons que você tem dificuldade. Pode ser o som do V, que não existe no espanhol, que é o som B fraco. Pode ser la R vibrante. O L tem muitos sons diferentes. Então, fazendo isso, essa prática, você vai descobrir qual é a tua dificuldade. Por exemplo, dos meus alunos, tem gente que tem muita dificuldade no som do V. Então, tem que fazer um treino, passa um treino específico para a pessoa treinar o V. Tem outros tantos que têm dificuldade no R, então é um treino diferente. Cada pessoa vai ter dificuldade em uma das letras, tá? Então, treinem usando o Google Tradutor, que funciona demais.